Bom dia então, pessoal. Tudo bem? Mostrando então como fazer o download do BR Modelo e utilizar um pouquinho do BR Modelo. O link que eu vou estar colando aqui vai estar na descrição do vídeo, tá? Vocês podem colar e baixar o BR Modelo, vai baixar, é rapidinho, BR Modelo 507K. Clica em baixar aqui, ó, faça o download do BR Modelo. Quando ele fizer o download, aqui eu já vou mandar ele abrir, tá? Vai aparecer aqui, eu já vou clicar, vou mandar ele abrir direto, vou extrair para a área de trabalho. Está fazendo extração aí. Vamos lá. Aqui na área de trabalho, ele vai ficar brmodelo.exe. Quando vocês abrirem, ele vai perguntar, deseja associar a extensão BR aos arquivos do BR Modelo? Sim. Aqui dá um erro, mas não tem problema, ele continua funcionando esse erro porque ele não associou a extensão dos arquivos. Então aqui no BR Modelo, o funcionamento é bem simples, tá? Deixa eu abrir o exercício aqui para a gente fazer esse exercício. Vou deixar aqui no ladinho, separado, tá? Então, considere o banco de dados de uma livraria. De acordo com os requisitos a seguir, utilize o diagrama de entidade de relacionamento para representar o banco de dados dessa livraria. A livraria deseja manter um cadastro de clientes. Então, a primeira coisa, a gente vai ter que ter uma tabela, tá? Essa tabela vai ser a tabela clientes. Acho que fica melhor fazer assim mesmo. Deixar por maior, vou dando Alt Tab aqui. Vou pegar uma tabelinha aqui, ó, entidade. Essa entidade, então, esse criar entidade vai representar depois a nossa tabela. Clica com o botão direito aqui. A gente vai ter que gerar esquema lógico, mas isso vai ser outro processo. Primeiro a gente vai mudar o nome dessa entidade. O nome dela aqui vai ser clientes, tá? Vamos na nossa tabela. Sobre cada cliente é importante manter seu endereço, telefone, CPF e nome. Então, primeira coisa, vamos colocar o endereço do cliente aqui. Vou colocar um atributo, tá? O atributo é essa bolinha aberta aqui. Clico na tabela, clico aqui no atributo 1 e digito o endereço. Então, esse é um dos atributos da minha tabela. Próximo atributo é telefone, CPF e nome. Vou clicar aqui em criação de atributo novamente. Telefone, CPF e nome. Se ficar assim os atributos todos desorganizados aqui, vocês podem clicar com o botão direito e organizar atributos. Vou deixar um pouquinho para o lado aqui que ele organiza melhor de lado aqui. Assim fica bonitinho organizado. Então a nossa tabela aqui, na verdade cada cliente vai virar uma tabela no nosso banco, já está com o endereço, telefone e CPF. E lista dos livros que esse cliente já comprou. Para cada compra é importante guardar a data que essa foi realizada. Então, para a gente fazer essa lista aqui depois, tá? Vamos ter que criar uma tabelinha também. Então, vamos lá. Criar uma entidade. Vamos colocar o nome de compra. Porque ele vai ter que guardar as informações dos livros que o cliente comprou. E vai ter que ter uma data. Atributo aqui, data. O que mais que fala no nosso banco? Um cliente pode comprar muitos livros, um livro pode ser vendido para mais de um cliente, pois geralmente há vários livros em estoque. Um cliente pode ser pessoa física ou jurídica. Se for jurídica, o seu identificador deve ser o CNPJ. Tá, por padrão, tá? Por mais que CPF seja um número único, eu utilizo um atributo chamado cliente ID. Por padrão, eu sempre uso, se a minha tabela é clientes, o nome do meu identificador vai ser cliente ID. Para não ter problema. Então, o meu cliente ele pode ser uma pessoa física ou jurídica. Quando isso acontece, tá? Eu vou criar aqui uma outra entidade chamada de física. Outra entidade chamada jurídica. Pronto. Só que isso aqui ele é uma especialização. Na verdade, o que existe, tá, é o cliente, que vai ser pessoa física ou jurídica.
Então a gente vai colocar aqui uma especialização, ó, e vamos ligar. Especialização física. Esse aqui é o ligação, tá? Ligar objetos. Ou jurídico. O CPF, então, na verdade, só vai ser armazenado dos clientes que forem pessoas físicas. Os que forem pessoa jurídica, não. Então, eu vou apagar, aperto a tecla Delete, ou venho aqui e coloco, vamos ver, recortar, excluir seleção. Excluir o CPF. Organizar de novo os atributos, tá? Outra coisa, se a gente for perceber aqui, está todos como atributos normais. Mas o meu cliente ID, ele não é um atributo normal. Ele é um atributo identificador. Então eu vou apagar ele aqui também. Ou eu clico aqui e clico no cliente ID, também funciona. Não, não funciona. Tem que apagar, apaga o cliente ID, coloca o atributo identificador. Aí ele vai ficar como cliente ID. Esse é o identificador único, tá, de qualquer cadastro realizado na tabela clientes. Bom, quando for pessoa física, aqui eu vou botar então CPF. E quando for pessoa jurídica, CNPJ. Maravilha. Então isso aqui está bem certinho. Vou selecionar todos e trazer para o lado aqui, tá? Vou organizar tudo os atributos. Vamos organizar os atributos desse aqui também, para ficar bonitinho. Que não ficou tão legal. Maravilha, agora está melhor de ver. Outra coisa, vamos lá. A livraria compra livros de editoras. Livros. Compra livros de editoras. Então eu vou ter livro editoras, né? Vamos lá. Livro. Lembrando que sempre para as entidades eu uso o plural. Mas isso é padrão meu, não precisa ser assim. Cada um bota o nome que quiser. E editoras. Então tem informações de livros e editoras. Ele compra livros e editoras, obviamente. A compra eu vou trazer para cá para poder fazer a relação depois, tá? Vamos lá, então a gente está aqui no item 4. Sobre editoras, a livraria precisa de seu código, endereço, telefone de contato e nome do gerente. Então vamos lá, pega o atributo, coloca na editora, que vai ter editora ID, que é o nosso código. Lembrando que ele é primário, então eu vou ter que apagar o outro atributo aqui. Editora ID. O que mais? Endereço. Telefone. E nome do gerente. Nome do gerente. Tá meio tosco assim, mas vai ficar assim mesmo. Nome do gerente ficou um nome grande, azar. Nome do gerente. Cada cliente tem um código único. Cliente com código único, maravilha. Deve se manter no cadastro sobre cada livro na livraria. Para cada livro é importante armazenar o nome do livro. Vamos lá, atributos do livro, então. Nome do livro. Nome do livro. Nome do autor. Nome do autor. Assunto. Editora. Aí a gente vai botar o mesmo atributo lá da editora, que é o editora ID. E ISBN quantidade. ISBN quantidade de livro. Editoras não fornecem o mesmo tipo de livro. Tá, isso é uma informação para depois, tá? Então vamos lá.
um cliente, aí a gente vai ter essas relações aqui, tá? Depois a gente vai fazer as relações. Vamos criar uma relação entre cliente e compra. Tá aqui a relação. Voltando, para criar uma relação, tá? Tu clica aqui e solta aqui, tá? Ele vai criar esse triângulo. Então, na verdade, esse compra aqui, essa entidade de compra, ela não vai existir, porque isso aqui vai ser uma relação entre cliente e livro. Um cliente compra um livro. Então, eu apago, deixo essa relação aqui, vou botar compra. E aí eu vou ligar, tá? Ó, barbada, ligar objetos. Compra e cliente. Ele já criou a cardinalidade, mas depois a gente vai falar sobre isso. Então, uma compra e livros. Ficou ruim aqui esse negócio, vamos ver se melhora. Ficou melhorzinho, vamos subir um pouco ainda. Ele ajusta automático apertando o Ctrl O, tá? Que é o organizar atributos. Então, um cliente compra um livro. E a gente tem que lembrar também que a editora vai fornecer esse livro. Então, também é uma relação, né? Um livro é fornecido por uma editora. Vou criar a relação aqui. Fornece. Então, clico no ligar objetos, clico em fornece e em livros. Ó, criou a relação. Vamos puxar tudo isso aqui para o lado, tá? Que senão vai faltar espaço. Selecionei todos, puxei para o lado. Maravilha, que apareceu que a bateria está acabando. Vamos lá. Não tem problema. E aí a gente vai ter uma relação do livro com a editora. Vamos finalizar essa ligação. E editora fornece livros. A gente não vai falar um pouquinho sobre cardinalidades agora, tá? Deixa eu organizar aqui os atributos para ficar bonitinho. Por enquanto a gente montou o nosso esqueleto. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as cardinalidades, a gente vai gerar os outros modelos também. E isso aqui é o nosso modelo conceitual, tá, pessoal? Modelo conceitual desse exercício aqui. Eu vou disponibilizar o PDF para vocês, o link do BR Modelo, e também vou salvar, tá? Ó, vou salvar esse carinha aqui, salvar como modelo conceitual exercício. Vocês podem baixar depois para conferir se vai ficar igual. Notando aqui que faltou uma coisa, tá? Todas as nossas tabelas de entidades têm que ter a nossa chave primária. Aqui a chave primária é o cliente ID, aqui o editor ID. Qual é a chave primária do livros? E também faltou botar o data em compras aqui. Vamos fazer isso antes que eu me esqueça, tá? Para vocês já poderem baixar ele completinho, vou salvar de novo. Aqui a compra tem a data, a gente não pode esquecer disso. E aqui está faltando o atributo identificador de livros, que no nosso caso, tá, vai ser livro ID. Porque é um padrão que eu uso. Assim, qualquer entidade, eu uso a entidade no singular mais ID. Então ficou ali livro ID. Organizando de novo. Está bem organizadinho. Salvando novamente, tá, para vocês ficarem com agora o modelo conceitual bem certinho organizado. E era isso, pessoal. Valeu, até o próximo vídeo.